Clamor por milagres, por maravilhas. Esse é o nosso Deus. Tem coisa nova vindo aí da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Em Marcos capítulo 11, do 22 ao 24 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. É muito importante a questão da fé. A fé, ela tem que estar dentro de nós. Um texto que a gente repete bastante é Romanos capítulo 10, o verso 17. Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então aqueles que se alimentam da fé em Deus, ele vencerá com mais facilidade os obstáculos da vida, as adversidades e alguma luta que ele vem enfrentar. Mas olha que interessante esta frase aqui que eu vou ler para você, sobre a questão da fé. Olha que interessante. Todos podem escrever o que foi e o que é, mas somente a fé escreve o que será. Olha que interessante, somente a fé. Então todos podem escrever o que foi e o que é, mas somente a fé escreve o que será. Ou seja, Romanos 4,17 diz que Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Essa é a nossa fé no Criador. E aqui Jesus, no texto que eu li, diz justamente: tende fé em Deus. A fé aqui é de convicção, confiança, crença, fidelidade, persuasão. Quer dizer, você crer, você acreditar, você sabe o Deus que você serve. Você sabe que Jesus, diz a Bíblia, que ele é o autor e consumador da fé. Então, se eu estou em Cristo, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então quem está em Cristo, ele é uma pessoa da fé. E se ele é da fé, ele pensa positivo, vai dar certo, vai vencer, vai sair dessa enfermidade, vai sair dessa crise financeira, vai sair dessa tempestade, vai sair sim, em nome de Jesus. É fé, é convicção, é certeza. Então não perca esse alvo, não perca esta fé no Criador, em Jesus. Então Jesus está dizendo, olha, tende fé em Deus. Ou vou dizer assim, tenha a fé de Deus. Porque Deus disse, haja luz e houve luz. Então Deus disse e a palavra dele se tornou realidade e as coisas foram criadas, foram formadas. Então, querido e querida, alimente-se da fé diariamente e coloque em prática. E eu vou deixar aqui para você 3 palavras. A primeira, oração. Oração. Jesus fala, olha, tudo que vocês pedirem, orando, creia, acredite que você vai receber. Só que ele diz, olha, para aquele que não duvidar, se duvidou, meu amigo, já dançou, desculpa usar esse termo, mas dançou, se duvidar, mas se crer, tu verás a glória de Deus. Então, oração com fé. Oração sem fé não funciona. Desculpa o que eu vou falar, mas eu vou falar. Oração sem fé é um mero discurso que não tem calor, não tem unção, não tem poder, não tem vitória. Você está entendendo? Eu vou orar, né? Vai que dá certo. Bom, já gelou a oração. Já não vai funcionar. Tem até, já entra acreditando. Então, oração. Depois da oração, tem que ter fé. Olha só, oração com fé. E terceira palavra, atitudes. Tem gente que fala, eu oro, eu tenho fé, mas não tem atitude de fé. Não dá o primeiro passo. Você quer chegar em algum lugar? Dê o primeiro passo de fé. Chegou ali, se estabiliza mais um pouco, dá o segundo passo de fé. Não precisa dar 10 passos de fé de uma vez só. Você não tem estrutura para isso, tá certo? Ninguém tem.
Nós somos formados diariamente. No livro de Filipenses diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ou seja, então nós somos trabalhados por Deus diariamente. A nossa fé, ela cresce também diariamente. Então por isso que a gente está sempre falando crescer na fé, evoluir na fé, ter um novo nível de fé. Não é? Tem vários níveis de fé. Tem pessoas que têm fé até um certo nível. Tem outros que têm um nível maior. Ou seja, aí depende do quê? Da sua alimentação espiritual. Se eu me alimento da fé, se eu me alimento da palavra de Deus, a minha fé vai crescer, vai evoluir. Então, mas eu tenho que ter atitudes. Eu tenho que ter atitudes. No livro de Tiago ele diz, a fé sem atitudes, ou seja, a fé sem obras, ela é morta. Ah, eu tenho fé que vou fazer isso. Mas só fica naquilo, eu tenho fé que vou fazer isso. Eu tenho fé que vou fazer isso. Mas não faz? Faz que você vai ver se a fé vai funcionar ou não. Graças a Deus. E essa fé não vem de você, ela vem de Deus. É um dom da fé. Você precisa buscar, adquirir, querer, ter interesse, se preparar para falar com esse Deus e pedir isso para você. Senhor, eu não vejo expectativa nenhuma, eu sou uma pessoa incrédula, me ajude na minha incredulidade. Então, quando nós reconhecemos isso, queridos, algo começa a acontecer e vai além. Que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, nem chegou no seu coração, você começa a ter. Por quê? Porque a fé não se explica. Ela se aceita, ela se recebe. É tudo pela fé. Você casa pela fé, você tem filhos pela fé, você muda de emprego pela fé, você não conhece nada, ninguém, você entra naquela empresa e de repente todo mundo você conhece, você cria bons relacionamentos, bons hábitos. Ah, queridos, é muito bom pedir ajuda de Deus na nossa vida. Ele nos conecta. Graças a Deus. E olha que interessante sobre esse texto aqui, no verso 23 de Marcos 11, 23 diz, palavras aqui de Jesus, né? Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Então a questão, a dúvida. Então, da mesma forma, queridos, que quando se acredita que Deus existe, e que Ele ama e quer atender suas necessidades, então a sua crença cria fé em seu coração. Por isso que daí você ora com fé. Porque muitos falam assim, quero receber a oração dos pastores, porque eles oram com uma energia, com uma fé. Então é a fé, te acredita. Então vai acontecer, o milagre vai acontecer, a vitória vai chegar. Como diz a pastora Eva, já chegou. Quer dizer, já tem mais fé, já chegou. Quer dizer, já está lá. Quer dizer, é você, meu querido e querida, que está indo ao banco hoje, né, para assinar os documentos, né, mesmo com esses protocolos que tem que praticar, mas vai chegar a tua vez, você vai chegar lá, você vai assinar, vai dar certo. Você que está comprando a sua casa própria, você que vai hoje lá na imobiliária assinar a sua compra da casa própria, ou você, quem sabe, está alugando uma sala nova para montar o seu comércio, para ampliar o seu comércio. É isso aí. Então, você está indo porque você sabe o que você quer, você está indo com um propósito e tem fé para fazer aquilo. Tem que ter fé. Tá certo? Agora, a dúvida, ela é real da mesma maneira. Se você viver uma vida de dúvida, será que vai dar certo? Será que eu vou casar um dia? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir? Será? E fica só nisso, ou seja, você não vai sair do lugar. Você vai ficar lá, como diz, cirandando, né? Uma palavra esquisita, mas vai ficar lá rodando, roda e não sai do lugar. Por quê? Incredulidade, né? Estacionou. Então, meu irmão, é hora de voar, é hora de subir, é hora de decolar, é hora de crescer, é hora de desenvolver. Não fique aí olhando pelos noticiários, tá? Porque se você se alimentar pelas notícias atuais, você não sai do lugar. Entenda isso que eu estou ensinando. Entenda isso. É pura verdade. E quem anda na fé vai ter atitudes coerentes com a palavra de Deus e ele vai orar e a coisa vai acontecer porque ele acredita em Deus, ele anda com Deus e ele é da fé. Hebreus 11. Esse é famoso, Hebreus 11, verso 6. Os heróis Os da fé. Heróis da fé. Lê depois em casa, como Querido, dever de casa. Leia olha, o é impressionante. capítulo É impressionante o que Deus faz na nossa vida, sabe? Então eu quero que você hoje dá um mergulho da fé, sabe? Mergulhe na palavra, se encha de Deus, porque na hora certa, no tempo oportuno, que você precisar dela, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Porque ele só faz eu lembrar aquilo que eu já li, aquilo que eu estou cheio, aquilo que eu tenho dentro de mim. É como aquele aluno estudou, foi para a prova,
e fica orando, Senhor, me faça lembrar, mas não estudou nada. Vai lembrar o quê? Cheio de Deus vai fazer a diferença. Vou destacar rapidinho para a gente orar, encerrando a programação da semana, Hebreus 11, né? O verso 6 é o famoso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador. O que é galardoador? Recompensador dos que o buscam. Você busca Deus, você vai ter resposta. Você fala com Deus, vai ter uma resposta. Sim, não, espere, aguarde. Deus fala, Deus age. E poderia falar de vários exemplos da fé. Fala, por exemplo, a fé de José. Isso aí. O José. A fé de Moisés. Isso aí. Olha, os heróis da fé. A fé de Noé. Nossa. Ó, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então nós cristãos estamos dizendo o seguinte, olha, a qualquer momento Jesus virá buscar um povo que é da fé e muitos não acreditam. É a arca. O Noé, Deus falou para ele, ele obedeceu e todo mundo fala, mas esse cara tá louco, nem tá chovendo, tá uma seca. Mas veio o dilúvio. Então a mesma coisa será a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Mas enquanto isso não acontece, temos que cuidar da nossa fé, para a gente não perder o foco e não perder a salvação e não desanimar na caminhada. Olha, é impressionante. Vão chamar você de esquisito, vão chamar você de estranho, não importa. O que importa é que eu quero é Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, meu querido. Tá na fé, tá na bênção. Em nome de Jesus, se entregue totalmente a Jesus. Porque Ele é Deus, Ele é o autor da fé e Ele é o médico dos médicos. Então vamos encerrar orando por você, abençoando a tua vida. Pai, em nome de Jesus, sim, queremos te agradecer por essa semana sensacional. Amém, que o Senhor agiu de uma forma maravilhosa, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de fé, por esse dia especial, ó Deus, e por estarmos aqui nessa emissora há quase 16 anos, levando a palavra da fé, levando esperança, levando ânimo para as pessoas, baseado na tua palavra, que de fato tem nos fortalecido, tem nos sustentado e tem nos abençoado. Obrigado também, ó Pai, porque o mês que vem vamos expandir mais alguns minutos pela Marumbi FM 88.5 de Curitiba, conectado com esta aqui AM de 730 de Curitiba, e pedimos a tua bênção para essa ampliação desse projeto. Abençoa aqueles que com fé tem semeado nesse terreno abençoado, amém, neste ministério abençoado. Abençoa, rebaixe, calarai. Em nome de Jesus, receba o milagre agora, receba a cura divina, amém, receba o teu milagre, receba a libertação, receba a saúde, receba a alegria, receba a vitória, receba o toque de Jesus. Aquele que acalmou a tempestade, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, te abençoe, você, a sua casa, a sua família, os seus projetos, os seus negócios, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta oração como esta mãe teve fé e o Senhor ajudou ela na sua incredulidade para ungir os seus pequeninos na sua casa, assim como o Senhor cuida de nós. Que cada pai, cada mãe possa cuidar da sua casa com amor, com alegria, ensinando a sua palavra. Que haja salvação neste lar, que haja libertação nessa família, liberta da doença e da miséria. Liberta, Senhor, este homem e dê a ele uma oportunidade de um trabalho abençoado. Tira essa incredulidade, Pai, desses corações, e que haja um grande amor de Deus agindo, operando nos lares, nas famílias, onde chega essa programação. Chega a cura divina, a salvação e a libertação, e todos digam amém, em nome de Jesus, amém. Amém. Você que deseja ser um agente de Deus, são pessoas que se identificam com o nosso ministério e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação Agindo Deus Quem Impedirá. Se você deseja participar destas pessoas de fé, que semeiam com fé e vão colher o que semeiam, anote Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, Quem Impedirá?
E hoje é o dia do seu milagre. Vai dar